do Evangelho. Fique ligadinho conosco, né, Ritinha? A paz do Senhor. A paz do Senhor. Fique ligado, porque Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta manhã. E você pode ser ricamente abençoado por isso. Que você venha participar conosco aqui. E prestar atenção na palavra, né? Porque Jesus vai falar conosco. Amém? Vamos orar, então, para que nós possamos começar a nossa programação nas mãos do Todo-Poderoso. Porque sem Ele nós nada podemos fazer. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, te louvar, bendizer e exaltar o seu nome santo e poderoso nesta manhã, neste dia que o Senhor fez, para que nós nos alegremos nele. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado, Senhor, porque as suas misericórdias se renovaram nesta manhã. Alcançou a minha vida, a vida da Ritinha, a vida de milhares de milhões sobre essa terra, e o Senhor nos deu mais uma oportunidade de vivermos, de glorificarmos o teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus, pela chuva, pelo sol, obrigado por tudo. Obrigado pelos livramentos que o Senhor nos deu e nós nem percebemos. Senhor, ser conosco mais uma vez aqui neste lugar e em todo o tempo. Venha nos inspirar, Senhor, na palavra, que eu não fale de mim, mas fale do Senhor. Eu não sei a necessidade do seu povo, mas o Senhor conhece cada um por dentro. Tu conheces o sentar e o levantar de cada um. Tu sondas os pensamentos e esquadrinha os corações. Nada passa despercebido diante do teu olhar. E o Senhor procura os seus fiéis nessa terra. Que o Senhor ache em nós nessa manhã aqui, fiéis para adorar o seu nome, para te servir com alegria. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, o nosso país. Abençoa, Senhor Jesus, especialmente hoje, Pai, a tua cidade. Jerusalém. Glória a Deus. Oh, Senhor. Nós sabemos que tudo faz parte do fim. Tudo faz parte do fim, mas tende misericórdia das assolações sobre o seu povo naquele santo lugar. Guarda as mulheres, as crianças e os idosos. Põe por terra, Pai, toda malignidade daqueles terroristas. Em nome de Jesus. Abre o coração dos homens da terra para que vejam a verdade. Que a mídia não venha enganar ninguém, como sempre engana, sobre todos os assuntos. Essa mídia é maligna. Mas que o Senhor, com teu Espírito Santo, Jesus, venha falar a verdade nos corações do povo que perece sobre a face da terra. Nós sabemos, Pai, que as guerras, elas são incentivadas e patrocinadas pelos dominadores do mundo, porque eles lucram com isso, eles atingem o objetivo que eles querem com isso. E nós, o povo, somos marionetes nas mãos desses malignos. Mas que o Senhor nos guarde e nos livre de todo o mal. Visita também, Pai, o sul do Brasil, onde está acontecendo essas chuvas. Guarda o seu povo naquele lugar. Em nome de Jesus. Sê conosco, Pai. Sê conosco, nós precisamos do Senhor. Que a tua presença seja notória nas nossas vidas. E que o Senhor brilhe mais que tudo. Porque que diminua eu e que apareça o Senhor, para que tu cresças. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Jesus. Queridos, é difícil, né? Eu acho que todo mundo que me segue já percebeu que eu sou muito ligada com o Jerusalém, com o povo de Deus, né? E essas coisas, elas me abalam, vendo as cenas que propagaram pela internet ontem, anteontem, né? Por causa da guerra, mulheres, crianças, violência. Tem um vídeo que a imagem está tampada, é claro, porque senão não passa. Eles decepando a cabeça de uma pessoa no meio da rua, né? E tudo isso acontecendo. E o povo não entende, a mídia não entende. A mídia, ela é capaz de chamar de terrorista aqueles que estavam lá em Brasília naquele fatídico 8 de janeiro, e ela chama de combatentes os caras do terrorismo lá do Oriente Médio, né? Que grupo que está lá, o Hamas. O Hamas, o Fatah, o ISIS, são todos grupos terroristas. Eles matam, né? Eles chegam fazendo isso mesmo que eles fizeram lá.
Eles vivem disso. Mas é assim, né? Só o Senhor para nos dar a verdade. Só o Espírito Santo de Deus que nos orienta para nos falar a verdade de tudo que acontece no mundo, irmãos. Nós somos tão enganados, mas tão enganados. Vocês não têm noção. Não é teoria da conspiração, não, é verdade isso. Então eu quero ler com os irmãos, para começar, depois eu vou meditar numa palavra que o Senhor me deu. No Salmo 122, versículo 6, está escrito assim: Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Então, na Bíblia, nós temos uma ordenança de orar pela paz de Jerusalém. É incrível isso. E as pessoas, às vezes, não entendem o que acontece. Perdem alguma bênção porque não conhece a palavra ou escuta quem não conhece, que eu já vi pastor na televisão falando: não, esse Jerusalém aí não tem nada a ver com esse Jerusalém da Bíblia, não. Como não, irmãos? É o mesmo Jerusalém, é o mesmo povo que está lá, precisando das nossas orações para que haja paz naquele lugar. E outra coisa, crente abençoado de Jesus, você que espera a volta do Senhor, Jesus só volta quando aquele povo lá clamar a ele, bendito que vem em nome do Senhor. Foi o que Jesus falou: eu não vou tomar mais esse vinho com vocês, eu só tomo esse vinho com vocês agora quando vocês clamarem, bendito que vem em nome do Senhor. E eles clamarão pelo Messias, né? Porque o que acontece? Eles não aceitam Jesus como Messias. Eles falam que Jesus foi até um profeta, tudo bem, mas não era o Messias que eles aguardam, não é? E eles estão esperando o Messias ainda. Eles não acreditam que ele veio numa primeira vez. Eles acreditam que ele vem só agora, né? Quando, no fim dos tempos, para salvar Jerusalém do cerco dos inimigos. Exatamente isso que está acontecendo agora. Eles serão apertados, mas tão apertados, porque eles serão traídos e abandonados por todos os povos da terra. E nessa hora eles não vão ter como se livrar, porque eles são cercados de inimigos. E nessa hora eles clamarão ao Senhor e o Senhor virá. Então Jesus só vem quando eles clamarem. Então nós precisamos orar, porque o nosso encontro com Jesus depende deles. E eles estão lá. E nós precisamos orar. E a Bíblia é bem clara quando ela diz aqui, ó: prosperarão aqueles que te amam. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, paz esteja em ti. Eles são nossos irmãos, eles não são filhos de Abraão. E nós também não somos filhos de Abraão pela fé ou pelo sangue, não sei. Mas tanto faz, de um jeito ou de outro, nós também somos filhos de Abraão. Então nós somos irmãos, nós somos filhos do mesmo Deus. Então nós somos irmãos. Aí o salmista está falando aqui, ó: por causa dos meus irmãos e amigos direi, paz esteja em ti. Então é uma obrigação nossa clamar por esse povo, né? Esse povo. Quando Jesus veio, padeceu e ressuscitou. 40 anos depois que ele já havia ressuscitado, os próprios judeus ali que não aceitaram Jesus e já haviam expulsado os que haviam aceitado Jesus dali, o que o general Tito de Roma, que era quem dominava ali, veio com milhares de soldados, devastou Jerusalém, matou, esquartejou, estrupou, fez tudo isso que eles estão fazendo lá agora. É mais ou menos a mesma coisa se repetindo. E naquele tempo, o templo foi destruído, a cidade foi saqueada, derrubada, incendiada, muitos morreram e quem pôde fugir, fugiu. Ótimo. Eles passaram 2000 anos quase fugidos pelo mundo, o judeu, sendo escorraçado de um lugar, sendo perseguido em outro lugar. Mas
eles nunca perderam a fé e nem a sua língua. Qualquer outro povo, durante esse tempo todo perdido sem terra, teria se misturado com as nações e teriam se perdido na história, como tantos outros povos se perderam. Como as 10 tribos que estavam no norte, quando elas foram invadidas pelo rei da Assíria, elas também se perderam no meio das nações. Só Deus conhece o DNA de cada um para saber quem é quem. Mas o judeu não. O judeu permaneceu. Por quê? Porque existe uma promessa de Deus sobre a cabeça deles. Existe uma promessa de Deus sobre a cabeça deles. Que eles seriam restaurados. Que eles seriam novamente colocados na sua terra. E eles nunca desistiram dessa promessa. Sabe, eu e você, que desistimos da nossa promessa tão rapidamente, o judeu faz 2000 anos que ele espera a promessa dele. De ter a terra dele de volta, terra prometida. Entendeu? E ele não desiste, ele não abandona Deus, ele continua servindo ao Senhor e esperando a promessa do Messias acontecer e da terra deles terem a terra deles novamente. Entendeu? Aí depois desses 2000 anos jogados de um lado para o outro, sendo escorraçados, tanto que o verbo judiar, aqui no Brasil a gente usa esse verbo judiar. O que é judiar? Fazer mal, né? Vem da palavra judeu, de tanto que esse povo sofre. De tanto que esse povo sofre. Eles foram perseguidos aqui no Brasil também. Quando em 1500 chegaram aqui as caravelas descobrindo o Brasil, a maior parte daquele povo eram judeus fugindo da Inquisição na Espanha e em Portugal. Mas nós aprendemos que quem veio para cá colonizar o Brasil foi o que havia de pior em Portugal. É mentira. Eram judeus fugindo da Inquisição. Vieram para cá, depois eles foram expulsos. Aí eles foram para Nova York. E eles pelo mundo, sempre assim, perseguidos. A Igreja Católica perseguiu, a Igreja Protestante também perseguiu, porque o Lutero, aquele que fundou a Igreja Protestante, também era antissemita. Mas eles bravamente resistiram esses milênios, porque a mão de Deus é sobre eles. Porque existe uma promessa de Deus sobre Jerusalém, sobre este povo de Deus. Aí, eles foram dispersos. Quando chegou na Segunda Guerra Mundial, todo mundo conhece o que aconteceu na Alemanha nazista. 6 milhões de judeus foram mortos em câmeras de gás. Por isso que a palavra chama holocausto, porque eles foram queimados. Holocausto é queimar algo. E aí, depois dessa tragédia, quando descobriram que o Hitler estava na Alemanha fazendo tudo isso, o que aconteceu? Eles tomaram uma decisão de criar o Estado de Israel novamente, para que esse povo tivesse um lugar para viver. Queriam mandá-los lá para a África, queriam mandá-los não sei para onde, mas eles queriam a terra deles. Aí a ONU criou o Estado de Israel em 1947. Né? O voto de Minerva para criar esse Estado foi um voto do brasileiro, Oswaldo Aranha. Por isso que o povo sempre fala, o Brasil é abençoado, por conta dessa bênção, porque a Bíblia também diz: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Está escrito. Enfim, quando criaram o Estado de Israel lá, o palestino também já estava lá. E ele também queria uma terra. Propuseram dividir aquelas terras ao meio, 50% para Israel, 50% para os palestinos. Porém, os palestinos não aceitaram essa divisão. Nunca quiseram. Eles não lutam por terra. Eles não lutam para ter um lugar deles ao sol lá no Oriente Médio. Não. Eles lutam para destruir o judeu. Eles falam, eu estive lendo, o estatuto do Hamas fala sobre isso. É para destruir o judeu. É para varrer o judeu da face da terra. Agora, se em 2000 anos os caras não desapareceram da face da terra, será que é o Hamas que vai conseguir fazer isso? Enfim, meus queridos, é isso.
E a Bíblia manda a gente orar, né? No Salmo 137, aleluia, Salmo 137, versículo 5, está escrito assim, ó: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça a minha direita a sua destreza. Se eu não me lembrar de ti, apegue-se a minha língua ao céu da boca, se eu não proferir, Jerusalém, a minha maior alegria. Aleluia. Então são palavras eternas, porque a Bíblia é um livro eterno. A palavra é eterna e essas promessas estão aí. Não adianta lutar contra o povo de Deus. E a Bíblia diz em muitos lugares que esse povo que luta contra Jerusalém, eles serão destruídos. Ele é o próprio Deus que vai lutar, porque é o próprio Deus que vai lutar contra eles. E Jerusalém será colocada como uma pedra, como um cálice, né? Aliás, como pedra também, mas eu estou lembrando aqui do versículo que fala, como um cálice de estontear as nações. Porque toda nação que se voltar contra ela vai ter com o Senhor. Porque quem vai descer para lutar a favor deles é Jesus. Jesus, quando descer dos céus, ele vai descer no Monte das Oliveiras para lutar a favor daquele povo lá. Então, entenda, não se deixe ser enganado por mídias que falam coisas que tudo contra a Bíblia. Nós estamos vendo claramente um ataque aos cristãos, à Bíblia, dos jornalistas na mídia. Eles não aceitam, por exemplo, que os conselhos tutelares foram invadidos, né, assim, no bom sentido, por cristãos. Eles não querem, eles não aceitam. É por isso que eles lutam contra Jerusalém, porque há uma promessa bíblica sobre aquele povo. E não adianta o crente falar, agora eu sou o Israel de Deus, aquele Israel lá não tem nada a ver, pelo amor de Deus, abra os seus olhos. Abra os seus olhos. A palavra do Senhor é eterna. Deus não mudou e nunca mudará. Ele é fiel e ele não falha. Se eu acreditar que aquele povo lá não tem promessa de Deus ainda, eu sou obrigada a acreditar que Deus mentiu para eles. Porque tudo que Deus falou para eles era eterno. Era eterno as coisas. Não eram passageiras. E nós só seremos completos como o reino de Deus quando eles entrarem. A igreja não vai para o céu sozinha. Ela vai ter que ir com eles. Ou o céu vai ficar incompleto. E Deus não é incompleto. Tem que ir com o judeu. Embora eles estejam lá negando o judeu. Outro dia passou uma cena horrível. Um judeu daqueles ortodoxos cuspiu num cristão. Mas eles foram cegados pelo próprio Deus. Deus os entregou a uma cegueira. Para quê? Para que o evangelho, a salvação, alcançasse eu e você. Então, eu sou grata a eles. Sou grata, porque eles pagaram um preço 2000 anos aí, para que o evangelho chegasse em mim. Entendeu, meus irmãos? É isso. Então, orem pela paz de Jerusalém. Esteja a favor do povo de Jerusalém. Porque quando Deus falou para Abraão, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então presta atenção, o que você quer para a tua vida, bênção ou maldição? O nosso país já tinha entrado numa derrocada com aquele presidente que lá está. Agora piorou, porque o cara não condena o Hamas. Ele não condena o Hamas. A comunidade israelita do Brasil já fez uma nota condenando a fala dele, porque ele é amigo dos terroristas. O Lula, esse homem que está na presidência do nosso país, ele é amigo do Hamas, do Fatah, do ISIS, ele é amigo. Lembra outro dia que eu falei aqui sobre os BRICS? Esse povo todo do turbante aí entrou para os BRICS. E é de lá que vem o anticristo, e é de lá que vem a assolação, e é de lá que vem o aperto para a igreja, para judeu e para todo mundo, são deles. Então vigia,
Vigia. Agora nosso país entrou numa rota com Deus de maldição. Porque se nós não abençoarmos Israel, nós seremos amaldiçoados. É a palavra de Deus se cumprindo. Que Deus tenha misericórdia do Brasil, que Deus tenha misericórdia do seu povo, dos filhos do Senhor que estão aqui, que têm consciência disso. E que não compactua com a fala do presidente da República. Que não compactua com isso. Teve reunião na ONU para resolver isso aí, dirigida pelo Brasil, e não virou nada. Nada. Porque o Brasil, nesse momento, é um nada, para resolver nada. Por conta deste ser que está ali, que muitos cristãos votaram, sem ter noção do que estava fazendo. Porque ninguém tinha noção dessas coisas. Mas Deus vai cobrar, porque você é obrigado a saber dessas coisas. Porque você tem uma Bíblia na sua mão, para você ler, para você entender. Amém? Glória a Deus, é isso. Então, não ouça a mídia falando mal de Israel, falando que são eles que começaram. Não, eles estavam num feriado. Lembra que eu estou falando dos feriados judaicos aqui? Eles estavam comemorando num feriado de Shabat, comemorando a festa de tabernáculos, 7 dias de tabernáculos, eles morando nas tendas e tal, e depois o 8º dia, a alegria da Torá. Aí eles estavam lá despreparados. E eles atacaram nesse dia. Foram eles que atacaram, né? É óbvio que houve traição, porque o que a gente conhece, que a gente sabe, de todo mundo que vai para Jerusalém, que conta as histórias, lá é o lugar um dos lugares mais seguros do mundo. Esses terroristas terem entrado, abriram, lembra lá no dia 8 de janeiro aqui? Que abriram o palácio para os vândalos entrarem? Para culpar os patriotas? A mesma coisa, abriram Israel para eles entrarem. Por quê? Para quê? Com que? Só Deus sabe, só para matar o povo mesmo. Mas houve traição lá dentro, com certeza. Mas é isso, meus queridos. Não se deixe enganar pela mídia, não. Fique do lado de Israel, que você está cumprindo o seu dever bíblico e a bênção do Senhor te alcançará. Amém? Então vamos ler Lucas 2. Nossa, eu esqueci até o relógio hoje, que horas são? Tinha. 7h30. 7h30. Dá tempo de eu meditar ainda sobre uma palavra no livro de Lucas, capítulo 2. É assim, ó. Apresentação de Jesus. Ele deve ter nascido nesses dias de tabernáculos, né? Claro. Deve ter sido, eu que penso, né? Deve ter sido circuncidado ao 8º dia, no dia da festa da alegria da Torá, né? Eu estou meditando nesse assunto, quero descobrir alguns mistérios nisso aí. Jesus circuncidado no 8º dia, com certeza foi no dia da festa da alegria da Torá. E depois, né, com 40 dias, eles foram ao templo apresentar o menino, Jesus. Coisa linda isso aqui. Aí fala assim... E quando, capítulo 2 do livro de Lucas, a partir do 21. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Lá quando Maria teve a visitação do anjo, né? E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram para Jerusalém para apresentar ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado. E para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rola ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito, ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino, para com ele procederem segundo o uso da lei, então ele o tomou nos seus braços, louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações, e glória para o teu povo Israel. Glória para que povo? De Israel. Então, você acha que essa palavra caiu por terra? Claro que não.
José e sua mãe se maravilharam das coisas que ele dizia. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este, o menino, é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que será contraditado. E uma espada transpassará também a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Aleluia! Glória a Deus. Este homem, e depois vem. Ali estava também a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade, tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos, desculpa. E não se afastava do templo, servindo a Deus com jejuns e orações, de dia e de noite. E chegando na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Aleluia! Lá naquele mesmo lugar, desse povo que eu estou falando com vocês aqui, existiam essas duas pessoas tementes a Deus, justas, esperando a redenção de Israel, que era Jesus. E como aleluia, o Simeão aqui, como ele era temente e justo, ele andava segundo o Espírito Santo. O Espírito Santo falou para ele: você não vai morrer antes de você ver essa promessa se cumprir. E ele creu na promessa. E ele esperou a promessa. E ele já estava velho lá no templo. Quando Maria chegou, o Espírito Santo, vai ver que aquele dia não era nem dele ir para o templo, mas o Espírito Santo avisou para ele: vai para o templo, que hoje você vai receber a tua promessa. Hoje você verá a sua promessa. E aí, ele foi para o templo, conduzido pelo Espírito Santo. O que eu aprendo aqui de cara? Quem anda conduzido pelo Espírito Santo não perde a bênção. Quem anda conduzido pelo Espírito Santo está no tempo da bênção chegar. Você vai estar no lugar que você deve estar para receber a tua bênção. Mas para isso você precisa ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, como Simeão foi. Só que a bênção de Simeão não era nada material e não era nada para ele. A bênção de Simeão era a salvação, a redenção, era ver o Cristo. Essa é a verdadeira bênção, pela qual nós devemos lutar e esperar. Deus não está preocupado, queridos, em ficar dando nada para nós, não. Ele está preocupado em nos dar salvação e vida eterna. E aqueles que esperam recebem a bênção da salvação e da vida eterna. Ele estava lá esperando. Quando o Espírito Santo conduziu ele, falou: vai para o templo hoje, porque hoje ele vai estar lá. E pelo Espírito ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino para proceder em segundo a lei, apresentar, no templo, então ele tomou o menino nos braços, louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Depois que ele viu a promessa, ele não quis saber de mais nada. Ele, tipo Paulo: para mim, morrer é ganho e viver é lucro, ou vice-versa. Porque nada mais importa na vida do crente fiel do que a salvação. Depois disso aqui, zerou a nossa vida e tudo que vier é lucro, porque aquilo de mais importante nós já temos, a salvação e a vida eterna. O evangelho é isso, meus queridos, evangelho, ô Jesus. O evangelho não é só orar para Israel para ficar próspero, não, porque tem gente que faz isso também. O evangelho não é só ir buscar bênção e revelação, o evangelho é salvação. E depois que isso chega na nossa vida, nada mais nos importa. Essa deve ser a verdade. Não é a minha, porque quem dera eu tivesse nesse nível espiritual de Simeão, né? Quem dera. Ou da Ana. Amo a Ana aqui, a profetisa. Amo. Mas quem dera se eu tivesse nesse lugar. Aí ele fala que ele é luz para iluminar as nações. O próprio Simeão viu que Jesus chegaria não só para os judeus que estavam lá esperando o Messias, mas ele seria uma promessa de salvação para as nações todas da terra. Mas é glória para Israel. Então Israel está lá esperando a glória dele. E José e sua mãe se maravilhavam das coisas que ele dizia.
Então Simeão os abençoou e disse para Maria, a sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel. Óbvio, quem não aceitou, caiu. Os fariseus da época, os saduceus da época, que não aceitaram Jesus, eles caíram. Embora eles estivessem servindo a Deus, mas eles não puderam alcançar a salvação porque não aceitaram. Então ele é posto, e ainda hoje, Jesus é colocado para isso, para a elevação de quem crê e para a queda de quem não crê. Ele continua sendo o mesmo Jesus, com o mesmo papel, elevar e derrubar. Uma espada transpassará também a sua própria alma. Claro, ele foi crucificado, ele foi traído. Então, Simeão já estava vendo a revelação da crucificação. Simeão é um judeu que estava esperando o Messias e viu que na primeira vinda ele viria como um cordeiro, mas que na segunda vinda ele vem como um leão. Ele teve essa revelação de Deus, é óbvio. Ele era um crente, o que nós lemos atrás aqui? Temente a Deus. Quem é crente, temente a Deus, e justo, como está falando aqui dele, não se engana com falsas profecias e nem com heresias. Está sempre pronto para saber. Ele soube, nessa vez, uma espada vai transpassá-lo. Ele vai ser crucificado. Só que aí, na outra vez que ele vem agora, que ele vem como leão, né? Para quê? Para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Vendo Jesus crucificado ali, quem ia crer que ele era o Messias de Israel? Quem ia crer? Só quem tinha fé mesmo, quem acreditou mesmo na promessa. Porque naquela hora ali, muitos abandonaram o Senhor. Então, ele colocou o coração de muitos à prova. E ele continua colocando o nosso coração à prova em todo o tempo, meus irmãos. Em todo o tempo, o nosso coração, a nossa fé, está sendo colocada à prova. Será que nós estamos passando na prova ou nós estamos fazendo que nem o judeu, abandonando Jesus? Aí, estava ali também a Ana, uma velhinha, né? Servindo a Deus, era viúva, deve ter ficado viúva por volta dos seus 25 anos, nunca mais casou e ficou ali servindo a Deus no templo, orando, jejuando, intercedendo. Quando ela chegou, que ela viu ela também, né? Ela também reconheceu que ali estava o Salvador. Esta era avançada em idade, tal, era viúva de quase 84 anos, não se afastava do templo, servindo a Deus com jejuns e orações de noite e de dia. Chegando na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. A Ana também fez o mesmo papel da mulher samaritana. Só que todo mundo só conta a história da mulher samaritana, né? Que saiu como evangelista, que saiu pregando. A Ana também. Mas por que será? Só que fiquei meditando. Por que o povo só conta a história da mulher samaritana e não conta a história de Ana? Quem é que está interessado na história de uma velhinha que serve a Deus no templo? Ninguém, né? É melhor contar a história da samaritana, que já tinha 5 maridos e tal. A gente se identifica mais, não é, meus irmãos? Olha como que a nossa mente é estranha. A gente se identifica mais com a mulher samaritana, mas não se identifica com a Ana, uma velhinha viúva que vivia no templo esperando a Deus. Você vai pregar isso hoje? Que velhinha que quer ficar no templo servindo a Deus. As velhinhas não querem mais essa vida. As velhinhas querem diversão. Então é mais fácil pregar da mulher samaritana. Mas o papel da Ana aqui, uma velhinha de 84 anos, foi o mesmo da mulher samaritana. Ela viu a salvação. Ela creu e ela saiu contando para todo mundo em Jerusalém. Ela fez o mesmo papel. Então Deus, quando ele faz as coisas, ele sempre tem testemunhas, não é? Então ele tinha aqui 2 testemunhas. Que sempre, e vai falar no livro de Apocalipse, ele vai falar dessas 2 testemunhas dele também, que vai profetizar, que vai pregar nos dias da tribulação. Só que aqui, essas 2 testemunhas estavam em paz. Estavam no templo, servindo a Deus, esperando a redenção de Israel chegar. E ele chegou mansamente, nasceu na manjedoura. Depois ele entrou em Jerusalém
naquele domingo de Ramos, montado num jumentinho, querendo dizer para o povo todo, eu sou o rei, mas eu vim em paz. Tudo em paz. 2 testemunhas para ver o que Deus estava fazendo na terra, mas no tempo de paz. Quando Jesus voltar agora, é no tempo de guerra. E é por isso que agora ele vem montado num cavalo branco. Ele vem para a guerra. Ele vem para resolver um problema de guerra. Acabou a paz. Para mim, para você, ainda até que ele venha, ainda é em paz que ele está vindo. Mas ele vem como um senhor da guerra agora. Quando ele aparecer nos céus para salvar Jerusalém do cerco dos seus inimigos, ele vem como um juiz. Ele vem montado no seu cavalo para guerrear, para com o sopro da sua boca destruir os inimigos do seu povo. Então aproveite o tempo que é de paz, que ele está aqui. Como esse casal tão lindo, Simeão e Ana, as 2 testemunhas de Deus nessa terra, para falar para o povo de Jerusalém, o Messias chegou. E ainda essa mensagem continua ecoando 2000 anos após. O Messias está aí, aceite ele na paz. Aceite na paz, porque ele também é posto para queda de muitos. Cuidado com o Senhor. Não é brincadeira o evangelho. Não é brincadeira. Ele disse para Maria, este é posto para queda e elevação de muitos. Porque quem crer é elevado. E quem? Deus de avivamentos e milagres. Amém. Glória a Deus. O avivalista apóstolo Roberto. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Deus abençoe. Então, irmãos, o mundo está em guerra porque Jesus está voltando nesse tempo. E na hora que ele voltar, acabou o tempo da paz. Aí é guerra. Aí não tem mais tempo. Então, hoje é o tempo favorável. Hoje é o dia da aceitação desse Jesus que veio montado num jumentinho, que nasceu na manjedoura, que estava ali dentro do templo, os 2 servos do Senhor, em paz, esperando a sua vinda. O tempo está apertando. Olhe para os sinais. Jesus está voltando. E quando ele voltar agora, não há mais tempo. Ele vem para guerrear. Ele não veio para trazer paz, mas não. Então aproveite. Aproveite. Creia na volta do Senhor. Creia que ela está muito mais próxima do que todos nós pensamos. Do que até estava falando com a minha querida irmã Silvana. Irmã Silvana, eu estou tendo a impressão que estava tudo errado, que nós estudamos, o que a gente ficou pensando que era, não vai ser nada do jeito que a gente pensava, estudava, e os irmãos que ficam esquadrinhando a Bíblia, ainda vai ser tudo diferente. Por quê? Por quê? Quem diria? Quem diria que Israel estaria passando esse aperto agora? Quem diria que essa união desses países BRICS estaria formado nesse tempo? E que ela não tem nada de economia, de ajuda mútua de países, de livre comércio, não. Ela tem tudo a ver com a volta de Jesus. Ela é espiritual. Quem diria, meus irmãos, que nós estaríamos vendo a sociedade judaico-cristã caída, fraca, dominada pela mídia, por jornalistas que não sabem de nada e que se julgam ateus, que ficam ditando para nós o que devemos fazer, o que devemos acreditar. Há 10 anos atrás você pensava nisso? Quem diria que o mundo seria colocado dentro de um curral e foram todos marcados por uma picada estranha? E o que eu fico mais indignada, eu falo, Deus, o país que mais se propôs a esse experimento farmacêutico foi Israel. Foi o que mais fez. O povo do Senhor foi o que mais fez. E agora eles estão colhendo os frutos. E ninguém fala sobre. O povo está caindo igual mosquito.
é AVC, é não sei o quê, é não sei o que lá, tudo, gente jovem, partindo. Ninguém fala. Porque nós já fomos, ó, preparados para esse tempo. Desperta, tu que dormes, para o fim. Jesus vem vindo aí. E do jeito que eles enganaram a sociedade com esse experimento aí, você acha que o anticristo não vai te enganar? Por isso que Jesus fala assim, se aqueles dias não forem abreviados, ninguém sobraria. Ninguém sobraria. Por isso ele vai abreviar os dias, porque ele sabe da nossa estrutura, ele sabe que nós somos pó, e ele sabe que nós já fomos contaminados, que a nossa mente já foi deturpada. E que nós andamos que nem gado, obedecendo jornalistas, especialistas, políticos. E esse povo só quer o nosso mal. Acorda, acorda, acorda. Para e pensa. Os caras que estão lá cortando cabeça de pessoas, levando crianças cativas, invadindo as casas das famílias e tirando as famílias. Esse povo não é chamado de terrorista pela mídia. Porque eles têm um propósito. Destruir o povo de Deus. E se você se considera de Deus, você está na lista do cão. Ele usa esse pessoal que está aí. A ONU, as mídias, os jornais, ele usa todo mundo aí. Os especialistas, os médicos e tal. Para tirar você do caminho deles. Porque nós somos um empecilho para eles. É lógico, porque somos nós. É a igreja do Senhor que barra com o poder da oração e da intercessão, que barra esse mal, essa destruição que vem. Mas a nossa esperança vem vindo aí. Jesus vem voltar, ele vai chegar em Jerusalém, é breve, porque você está vendo o cerco e o aperto. Você está vendo. O Irã tem bomba atômica. A Rússia é contra Jerusalém. Então, você vai, presta atenção. É breve. Jesus volta depois dessa guerra, nesse caos. Então, já está acontecendo. Você acha que falta quantos dias ou quantos meses, no máximo, para que Israel venha clamar o Salvador? Porque não vai sobrar ninguém para ajudá-los. Ninguém vai ajudá-los. Todo mundo vai sair fora. E Deus, mas é porque Deus quer. Para que eles clamem. E Jesus vem. Aí acabou. Aí acabou por mal. E cuidado, porque pode ser que tenha acabado para você que não aceitou Jesus e que não andou nos seus caminhos. Então, você presta atenção. Porque Jesus vem vindo aí, queridos. É como se... Sabe por que eu estou emocionada de falar tudo isso? É porque, Ritinha, eu sinto a volta de Jesus como se eu pudesse apalpá-la. Eu fico vendo as notícias em casa e fazendo as ligações e pega a Bíblia e vai... É como se eu estivesse apalpando o Senhor. Ele está vindo aí. Então eu fico emocionada. Por quê? Eu morro de dó do judeu, que vai pagar um preço muito alto. As suas mulheres serão forçadas. As grávidas, o Islã, ele corta a cabeça, ele abre a barriga das grávidas. Então eu fico emocionada porque eu falo, Deus, eu não tenho estrutura para ver essa maldade. Eu não consigo nem ver o filme lá, O Som da Liberdade. Já falei pro pessoal, falei, gente, eu não tenho estrutura para ver. Aí parece que eu tô sentindo, ouvindo os passos do Senhor. Gente, se prepare, ó igreja, se prepare. Jesus está vindo aí. Ore por Israel, que essa paz bendita e gloriosa invada os nossos corações, né? Embora Jesus tenha falado, quando vocês virem essas coisas acontecendo, levantai as vossas cabeças. Se alegrai. Ai, mas eu fico assim, apavorada com os medos das guerras, de tudo, gente, porque é difícil, né? E como eu me sinto tão assim, tipo, como se eles fossem da minha família, eu realmente estou emocionada com essa história, né? Desse sofrimento lá em Israel. Mas eu creio que tudo faz parte do plano de Jesus, né? Ele virá. E ainda hoje, ele continua sendo posto como pedra no caminho de muitos. Para você tropeçar e cair, ou para você firmar nela, firmar teu pé na rocha ali e se levantar e se elevar para os céus. Que Jesus
esteja na nossa vida para a elevação das nossas almas. Nunca para tropeço. Que nós venhamos a ouvir mais a voz do Senhor, né? E sentir os passos dele. Eu já ouço os passos de Jesus vindo. Passos não, porque ele não vem a pé, ele vem a cavalo, né? Eu já ouço o barulho dos cavalos. Eu ouço, irmãs. Eu ouço. Eu tô desde sábado. A irmã Silvana é testemunha. Conversando com ela, eu falei, irmã Silvana, Jesus está vindo muito antes do que a gente pensa. Deus vai dar uma volta em nós. E ele é especialista em fazer isso. E a gente tem que estar preparado para esse dia. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida. Medite, né? Seja aí como Simeão e Ana, que esperam Jesus no tempo da paz ainda, tementes a Deus, justos, conduzidos pelo Espírito Santo. Faça como Ana, apesar dela ser uma velhinha de 84 anos, ela saiu falando de Jesus para todos ali em Jerusalém naquele dia, naquele tempo. Que eles sejam exemplos para nós. E que Jesus não nos pegue de surpresa, né? Porque ele falou que vem como um ladrão. Ah, e outra coisa também. Jerusalém estava lá descansada, né? Feriado, Shabat, dia da Simchat Torá. O inimigo invadiu como um ladrão. E outro detalhe. Ah, foi por isso que eu fiquei muito emocionado também. Outro dia, o Netanyahu estava na ONU, que é o primeiro-ministro de Israel, falando da paz que eles estão costurando com a Arábia Saudita. Eu não lembro quem me ouviu aqui, ouviu falando. Eu falei, cuidado com o príncipe da Arábia Saudita, né? Que vai promover essa paz. Tava tudo certo, tudo tranquilo. E Jesus fala assim, quando vocês ouvirem falar de paz e segurança, haverá repentina destruição. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Eles estavam falando de paz e segurança, construindo acordos de paz. De repente, o Estado de Israel estava sendo invadido por terroristas e pegaram todos de surpresa como um ladrão na noite. É assim que vai acontecer na vinda de Jesus. Então fique esperto. Não creia que o inimigo deu um tempo. Ele nunca dá tempo. Ele está trabalhando nas escuras. Ele está fazendo traições. Ele está fazendo as negociações. Porque ele quer nos destruir. Amém? Então preste atenção. Nunca fique disperso. Porque Jesus vem como ladrão na noite. Mas aquele que tem a casa preparada, ladrão não entra. Você está bem vigiado, bem cercado, né? Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, segunda-feira nós estaremos aqui na Rádio Estúdio FM para transmitir esse programa abençoado mais uma vez para você. Em nome de Jesus. Beijo no teu coração, querendo Deus. Até segunda-feira. Shalom, shalom. Aleluia. Onde que eu vou aqui? Pará. Ai, Ritinha. Onde eu vou para parar? Ao vivo? Ah, parou? Não. Fazer X? Isso. Ah, tá. Encerrar vídeo.